Quero saudar cada um dos presentes, também a todos que acompanham o culto pela internet, com as palavras dos pastores quando foram, dos anjos quando falaram com os pastores naquela noite. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Que essa alegria e que essa mensagem alegre de fato e de verdade o nosso coração. Amém. Um texto do Evangelho desta noite, um texto, poucos versículos, poucas palavras, mas que nos trazem muitas informações. Nem vamos falar de todas elas, mas vamos falar de alguns fatos que são realmente importantes para a nossa reflexão hoje, nesse momento. É interessante, César Augusto, só fazer um comentário sobre ele, para entendermos. Em 27 antes de Cristo, quer dizer, 27 anos antes de Cristo chegar, o Senado romano conferiu Otaviano, o César, de então, o título de Augusto, que significa o que está acima de todos. Em outras palavras, a autoridade máxima, César Augusto. Apesar de toda a sua glória, contudo, César Augusto acaba sendo um instrumento de Deus. Por mais que ele faria naquele momento a sua vontade por estar sobre todos, mas no final das contas ele estava colaborando com os planos de Deus de que Jesus teria que nascer em Belém. Como diz o profeta Miqueias: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quer dizer, aquele rei, ele já estava reinando com Deus, ele apenas se tornaria manifesto, ele encarnaria, ele assumia a forma humana naquela criança. Então, quando César Augusto diz, eu quero que todos venham registrar-se, ele estava também ajudando Deus nos seus planos. E eu lembro aqui de uma história para mostrar o poder de Deus. Uma certa senhora pediu ajuda a uma igreja, com uma cesta básica, e o diabo ficou atento. Ele escutou o pedido e os irmãos da igreja falaram, nós vamos levar uma cesta a você. E o diabo pensou, eu vou me adiantar, eu vou levar antes deles. E aí ele levou, chegou na porta, bateu, a senhora abre a porta e recebe a cesta com alegria, com gratidão no coração e despede Satanás. E aí Satanás pergunta, mas você não vai perguntar quem lhe trouxe a cesta? E ela disse, não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. E é bem isso. Quando o mal está agindo no mundo, eles não estão fazendo mais do que Deus permite que eles façam. Até o diabo está subordinado ao nosso Deus, e isso está claro para ele. Provavelmente foram realizadas 2 contagens dessas pessoas. E sempre quando se faz a contagem das pessoas, deem uma pensada a nível do nosso país e da idade que vocês têm. Se quando sequer se faz um levantamento, um censo, geralmente se está pensando no imposto que vai arrecadar. Quanto imposto vou ter que cobrar, quantas pessoas não estão pagando, e então se fecha as redes cada vez mais, e aí você está cada vez mais cercado e não tem como escapar, e você cai na malha fina. Então isso sempre é assim, e nunca vai mudar isso.
Toda a tecnologia que existe, na verdade, quando ela avança um pouquinho mais, é só para nos escravizar, nos tornar cada vez mais subordinados àqueles que têm o poder nas suas mãos. Maria e José, por não encontrarem lugar naquela noite, vão a uma gruta ou estrebaria onde ficavam os animais para descansar e passar a noite. No entanto, também chegou a hora de dar à luz ao Messias, ao unigênito de Deus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. O lugar que lhes restava era uma estrebaria. Não havia lugar. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Pode-se alegar inúmeras coisas, muitos fatos, muita gente numa pequena cidade, pouca hospedaria, enfim, poucas casas, e as pessoas tinham que ir lá. Pode-se alegar um monte de coisa, mas o fato é que não tinha lugar para um Messias, para ele vir ao mundo. Seus grandes inimigos, e eu estou falando agora dos inimigos de Jesus, de forma direta, o diabo, o mundo, a morte, sabendo que Jesus chega ao mundo, eles já começam então a trabalhar para mostrar a Jesus que a sua missão não será fácil, que o seu ministério não será brincadeira, pois os inimigos estão atentos, estão postos, prontos para a batalha. Eles haviam estabelecido uma grande luta para destruir o Filho, o Messias. O homem, o povo de Deus, por ser um homem caído, um ser caído em pecado e tremendamente pecador, também não faz questão de ter um rei como este, que nasce numa estrebaria, que nasce humilde, porque na ideia deles, o rei que viria da parte de Deus tinha que ser um homem que impusesse sua autoridade, pegasse em espadas e de fato cortasse a cabeça dos seus inimigos. Esse era o tipo de rei que o homem esperava. Eles então começam desprezando o enviado, o escolhido, o ungido de Deus. Só que esta rejeição não ficou somente naqueles dias, e nós somos sim obrigados e temos a oportunidade de pensar na rejeição que se espalhou pelo mundo e chegou aos nossos dias. O mundo continua mostrando que Jesus e para Jesus não tem lugar. Não há lugar. As pessoas estão ocupadas demais. Tudo gira em torno do relógio. Tem que se pensar em juntar e juntar. Se pensa em tudo, mas não se pensa muitas vezes no Salvador. Não há lugar. Vamos pensar. Não há lugar mais nos enfeites natalinos. Se gasta um absurdo com umas luzinhas para ficar piscando. Se dá nome de Natal de luz, mas uma luz que vem das trevas, a verdadeira luz não está lá. Jesus não está lá. E onde Jesus não está, ali não há luz, ali há trevas. Por mais que aquelas piscadinhas encantem os olhos de muita gente. Se constrói uma sala com ar-condicionado, até recepcionista na porta, e lá dentro se coloca um Papai Noel, que está tomando quase 100% do espaço de Jesus. Poucos lembram, mas não esquecem o homem barbudo, no comércio, nas lojas, nas ruas. O homem barbudo não se esquece. Mas Jesus
Para que lembrar? Deixa de lado. As casas. Não há lugar nas casas. Pais que não deixam batizar seus filhos e não os conduzem no caminho de Deus, eles até dizem, vamos deixar que eles escolham. Agora não há lugar para Jesus. Eles estão dizendo para o filho, não se preocupe com Jesus, não dê lugar a ele. Faz o que você quiser, seja feliz, adore quem você quiser. Infelizmente, até irmãos luteranos estão entrando nessa. Não há lugar nas repartições públicas. Tiraram qualquer coisa que possa fazer uma referência ao nosso Deus das repartições públicas. E daí eles alegam, o Estado é laico. O que faremos então com as palavras de Deus? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Se não queremos que Deus esteja em nosso governo, na nossa justiça, o que faremos? E Deus está dizendo, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e estão tirando Jesus das repartições públicas. Estão dizendo, não há lugar para Jesus aqui. Não há lugar nas escolas e universidades federais. Cansamos de ver pessoas que são proibidas de ler a Bíblia, ou de fazer uma oração num ambiente da escola, porque é proibido. Pode-se fazer qualquer coisa, até tirar a roupa, ensinar uma ideologia completamente contrária à palavra, que aquele é o ambiente ideal, mas não é o ambiente ideal para anunciar Jesus. Fazer uma oração, conduzir as crianças por um bom caminho, não há lugar para Jesus. Não há lugar para Jesus nas leis que estão querendo impor na sociedade. E meu coração está triste, porque hoje fiquei sabendo que ontem, o CONAD, que é o Conselho Nacional que cuida das nossas crianças e adolescentes, aprovou que crianças sem a autorização dos pais podem tirar do ventre uma outra criança até 9 meses. Fico pensando, quantas crianças vão ser tiradas de forma legal. Quantas crianças vão ser tiradas com muitos ainda dizendo, está tudo certo. Muitos cristãos apoiando isso ainda. Se isso não mover o nosso coração, se isso não mexer conosco, então nós temos algo de errado dentro de nós. Repense a fé. Repense a fé. Estamos falando de vida e aprovam leis que trazem a morte. Nos lembra que Herodes mandou matar, fez um censo e mandou matar crianças com menos de 2 anos de idade, porque os magos não passaram lá para dizer onde estava Jesus, porque a intenção era matar Jesus.
E parece que a ideia de matar criança continua muito viva nas veias, naquele que diz que, enfim, o amor chegou. Se isso não mover o nosso coração, algo está errado, e não é com eles. É com nós. Se vamos aplaudir alguém que está lá em cima fazendo isso, repense a fé. Porque estão dizendo, não há espaço, não há lugar para Jesus. Coração, isso mostra que, na verdade, tudo que se faz externamente, com leis, com pisca-pisca, com enfeites natalinos, com tudo mais, e não se põe em Jesus, é porque o coração não tem Jesus. Então não faz sentido para o mundo, para o Satanás e seus anjos colocar Jesus. O problema está no coração. Um coração duro, um coração que não se dobra, um coração que não ouve a voz de Deus. Temos que lamentar. Festejar o nascimento do Salvador, mas lamentar que em 2024 o mundo está cada vez mais longe de Deus. Poderíamos aqui aumentar em muito a lista, mas para a nossa reflexão eu penso que já é o suficiente. Vocês sabem por que a palavra de Deus está sendo tão duramente atacada? Nos últimos 2 anos, principalmente. Porque 3 grupos se uniram para acabar com o cristianismo. Os globalistas, os comunistas e os muçulmanos radicais. Se uniram para destruir a sua família, destruir a sua fé. Eles estão mostrando de uma forma muito nítida que não há lugar para Jesus, porque essa agenda 2030 não quer Jesus. Ela não quer Jesus. Não se iludam de que isso é para o bem. Vocês acham que quando Jesus voltar para julgar os vivos e mortos, ele irá perguntar a esses 3 grupos, ou quem quer que seja, que se ele pode voltar? Essas pessoas que têm poder na mão e estão fazendo absurdos, você acha que Deus vai bater lá e perguntar, escuta, hoje na sua agenda eu posso mandar Jesus voltar? Muito pelo contrário. Seja lá qual for o poder que o homem tenha, esse homem estará perante o nosso Criador e Redentor. Mesmo não tendo lugar para Jesus, Jesus então nasce. As pessoas não tendo lugar para Cristo, Deus não perguntou ao homem, ele pode nascer? Ele simplesmente nasceu. Não tinha lugar para ele, mas tinha um lugarzinho, seja uma gruta, onde os animais se abrigavam, uma estrebaria como nós conhecemos, tanto faz. Tinha um lugarzinho coberto, que ninguém ia pagar uma noite. Ninguém pagaria uma diária num lugar desses.
mas ele nasceu. Um lugar simples e que Maria e José fizeram de tudo para tornar ele aconchegante, agradável ao Messias, porque eles dois sabiam quem tinha chegado. Então, com certeza, eles capricharam, o máximo que eles puderam fazer naquela noite, eles fizeram. E receberam o Salvador. E sabiam que era o Salvador deles mesmo. E eles recebem Jesus. E Jesus nasce. Aquele lugar simples, mas no coração de Maria e José, foi ali que Deus escolheu para o seu filho nascer. Aliás, Jesus transformou aquele lugar. Será que nós já paramos para analisar um pouquinho a estrebaria em si e o que aconteceu quando Jesus nasce nela? Será que nós já paramos para pensar um pouquinho o que é daquele lugar simples que Jesus transformou o berço do Salvador? Onde Jesus está, ele muda o ambiente, ele transforma o ambiente. Maria, José, os pastores e magos, mesmo sendo reis, eles vieram até o local. Eles vieram até a estrebaria. Maria e José não tiraram Jesus dali para receber essas pessoas. Mas eles foram até lá. Eles foram até lá. Quando os reis, quando os pastores e as demais pessoas foram até lá, eles não chegaram lá e falaram: nossa, mas aqui é um banco duro, não tem ar-condicionado, não tem água gelada, está tudo fedido aqui, bosta de animal para tudo que é lado. Eles simplesmente foram e adoraram o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da humanidade. Jesus transformou aquela estrebaria em um lugar de culto, em um lugar de adoração, de reverência, de consagração. Qual é mesmo a sua reclamação com os nossos cultos? Reúna sua família na sua casa. Faça uma devoção com ela. Adore a Jesus em sua casa. Por mais simples que você julgue que ela seja. Minha casa não é digna de receber Jesus. Ora, Jesus sabe o que é isso. Jesus nasceu numa estrebaria, cercado de animais, fedido. Ele conhece a nossa casa. Então não seja ingrato com Deus, dizer que a sua casa não pode fazer devoções e adorar o Senhor lá. Ele quer habitar em seu lar, no seu coração. Deixe Ele transformar a sua vida também, porque onde Jesus habita, há transformação, seja de um espaço, ou seja de uma vida. E o nosso coração é pior que a estrebaria. Nosso coração sem Jesus é podre, é muito mais fedido que merda de animal. Nosso coração sem Jesus é uma carniça. Só que quando é um coração que reconhece os pecados, que busca Jesus, é um coração agradável ao Senhor. E aquele lugar, Ele transforma.
Da estrebaria, Jesus transformou em um local de culto. Consagre a sua casa ao Senhor. Venha a esse templo destinado especial para adorar ao Senhor. Não deixe que as coisinhas desse mundo te atrapalhem, pois o que te atrapalha hoje pode te tirar da fé. E o dia que você perder a fé, você perdeu tudo. Tudo. Há mais de 2000 anos Jesus vem transformando o mundo pela palavra, pelo batismo, seja com crianças, sejam com adultos. Vidas são transformadas, corações são mudados. Eu estou vendo algumas crianças aqui. Eu peço que essas crianças venham até aqui. Pode vir. Oi? Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês já ganharam presente de Natal? Sim? Vocês gostaram do presente? É. Mas se você ganhou o mesmo presente que ela? Hein? Sim ou não? Garanto que não, né? Cada pai comprou um presentinho para vocês, né? Mas vocês sabem que todos nós ganhamos um presente igualzinho? Vocês sabem disso? Um presente que veio do Papai do Céu. Que presente que é que veio do Papai do Céu? Hã? É Jesus. Jesus veio para mim, Jesus veio para vocês. Naquela noite que Jesus nasceu, um anjo apareceu para os pastores e falou: olha, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Vai alegrar o coração de vocês, mas vai alegrar também o coração de todo mundo. Jesus nasceu. Esse é o presente, Jesus. É o presente mais importante que nós ganhamos nesse período. O dia que vocês não ganhar presente do pai, da mãe, nem fiquem tristes, porque o maior presente nós ganhamos de Jesus. E assim como os anjos vieram e falaram para os pastores foram e falaram para os outros e foram à estrebaria, adoraram Jesus. Então agora vocês já sabem disso, vocês conhecem essa notícia que veio do céu. Então eu vou pedir um favor para vocês. Vão lá, deem um abraço no pai e na mãe e dizem que Jesus nasceu para eles também. Vão lá, conta para eles também. Vai lá. Uma salva de palmas para essas crianças. Que levaram a notícia até vocês. Assim como os anjos naquela noite falaram aos pastores, e os pastores então passaram a ter aquela mensagem nas mãos, foram lá, adoraram Jesus, contaram a Jesus, contaram de Jesus para as outras pessoas, eles
A mensagem é: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu Jesus, a verdadeira luz do mundo. Nasceu Jesus, o nosso Salvador. Amém.